Shalom, meus caros irmãos, paz de Deus, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você for assistir, ok? Eu quero agradecer a Deus pelos novos inscritos, que Deus os abençoe. E antes de iniciar, eu gostaria de pedir aos caríssimos irmãos que não esqueçam de deixar o seu like e também nos comentários sejamos educados. Tenho recebido cada comentário que eu sou obrigado até a apagar, porque eu não sei por que motivo tanto ódio quando falamos de Jesus Cristo, e esses vídeos não estão tendo muito alcance, mas eu vou continuar fazendo. Sei que o canal está passando por um processo, irmãos, de perseguição, dá uma impressão, porque eu tenho recebido muitos comentários a respeito disso, a respeito que não estão recebendo os vídeos, ok? Então compartilhe esse vídeo, assista até o fim para deixar o comentário. O assunto que eu vou passar aqui, irmãos, é referente ao Apocalipse capítulo 12. Nós vamos fazer a leitura com a ajuda de Deus. Então, vamos ler aqui o estudo que eu fiz, que Deus preparou de fazer agora há pouco, sobre esse capítulo. Não é uma pregação, é um estudo para nós analisarmos. Você não é obrigado a concordar comigo. Eu creio assim, pode eu estar errado, ok? Aí você vai dizer, então nem vou assistir porque eu não... Não, assista, veja, analise, né? E tire as suas conclusões. Tudo que eu vou falar é bíblico, está escrito aqui. Só que eu não gosto, irmãos, de fazer como alguns que afirmam, não, que vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. De repente aquilo não é bem daquele jeito, e a pessoa cai na descredibilidade. Nós temos que ter ciência que as coisas de Deus não é para nós nos aparecermos aqui, é apenas para colocarmos, e cada um deve analisar e tirar as suas próprias conclusões. Mas é importante esse estudo. Amados irmãos, esse capítulo 12 de Apocalipse é uma das visões mais ricas que o Espírito Santo mostrou para o apóstolo João. Ele viu um grande sinal no céu, um grande sinal, irmãos. Ele viu uma mulher vestida de sol, como está escrito aqui nas Sagradas Escrituras, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Meditamos. Essa visão, irmãos, é cheia de simbolismo, se nós olharmos. E nós podemos entender que desde o nascimento de Cristo até o tempo da perseguição final contra a igreja, esse capítulo mostra que Deus tem o controle da história, mesmo quando o inimigo se levanta com grande ira contra o seu povo, contra o povo de Deus. Quando olhamos aqui esse tema, a mulher vestida de sol, nós podemos entender alguma coisa. Vamos ver o versículo? Vamos analisar juntos. Se vocês quiserem pegar a sua Bíblia, Apocalipse 12, versículo 1, diz assim: E vi um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Apocalipse 12, versículo 1. Essa mulher, irmãos, na minha concepção de conhecimento e de entendimento, ela representa o povo de Deus no passado que simbolizava Israel, de onde viria o Messias. E hoje ela representa a igreja, que é o corpo de Cristo na terra. Ela tem dois tipos de interpretação dentro do meu conhecimento, que eu entendo. Pode estar, você analise, ok? Ela está vestida de sol, que é Cristo, a luz do mundo. A lua debaixo dos seus pés mostra que ela vive sobre as promessas e vê reflexos da luz divina que ilumina o caminho do povo de Deus. A palavra mesmo diz: luz para meus pés, lâmpada para os meus caminhos é a tua palavra, não é? Mais ou menos assim. Salmo 119 está escrito. Agora depois nós vemos a mulher grávida e um filho varão. O que está escrito no versículo? E estando grávida, gritava com dores de parto e sofria tormentas para dar à luz. Apocalipse 12, versículo 2.
Presta atenção. Aqui a mulher está para dar à luz. Isso representa a geração de Cristo Jesus, nascido do povo de Israel, e também a geração espiritual da igreja, que nasce da palavra através do sangue de Jesus Cristo na cruz, né? E revestida com o Espírito Santo de Deus. Por isso que diz no Apocalipse 12, versículo 5: e deu à luz a um filho, e um varão que há de reger as nações com vara de ferro. Apocalipse 12, vou repetir, versículo 5. Esse varão, podemos entender que é o próprio Yeshua, é o próprio Jesus Cristo, o Rei dos Reis, que veio para vencer o mal e reinar sobre as nações. Mas também aqui aponta para a igreja, unida a Cristo, que reinará com ele. Apocalipse 2, versículo 26 e 27, ok? Então, irmãos, aqui o inimigo tentou destruir Cristo. Lembremos que quando Herodes mandou matar os meninos, o que aconteceu lá em Mateus 2, versículo 13 e 5. Hoje, ele tenta destruir a igreja, que é o corpo do Filho de Deus, a igreja orgânica. Eu não estou falando de igreja placa denominacional. Dentro de algumas denominações tem a igreja de Cristo, tem a igreja orgânica lá dentro, que é o trigo, não é? Não podemos dizer que não. E os que não são de Cristo vão ficar presos no sistema, e os que são vão sair do sistema. É o meu ponto de vista. Nós não seguimos sistemas, nós temos que seguir Jesus Cristo, a cabeça da igreja. Agora, observamos uma coisa, irmãos, o dragão vermelho. E viu-se outro sinal no céu, eis um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse 12, novamente, no mesmo capítulo, claro, versículo 3. O dragão é Satanás, o antigo inimigo, a serpente, que enganou Eva e que enganou Adão e Eva, agora revelado como o grande acusador dos irmãos. Apocalipse 12, versículo 9. As 7 cabeças e 10 chifres podem representar os reinos e os sistemas religiosos, os sistemas terrenos, pelos quais o inimigo vai operar e já está operando. Já está operando, nós estamos vendo isso. Basta você pesquisar, estudar e analisar dentro de um contexto bíblico, ok? Por isso está escrito também uma parte que dá para nós entendermos outro fundamento profético, onde está em capítulo 12, versículo 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Essas estrelas são os anjos caídos, que seguiram a rebelião de Lúcifer e foram lançados à terra. Está escrito em Isaías 14, versículo 12 ao 15. Em Lucas 10, versículo 18. Agora nós vemos algo interessante. A mulher foge para o deserto. Então vamos analisar sobre isso. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali sustentassem por 1260 dias. Apocalipse 12, versículo 6. Deus sempre prepara um refúgio para o seu povo, irmãos. No passado, Maria e José fugiram com o menino, com o Senhor Jesus Cristo, com Yeshua, para o Egito, escapando da fúria de Herodes. Profeticamente, isso também representa a igreja sendo guardada por Deus durante a perseguição, que já está acontecendo. Vou explicar para os irmãos. Os 1260 dias são 3 anos e meio, o tempo determinado da grande tribulação, que começa ali, está dentro da grande tribulação. Mesmo que o dragão se levante, Deus sustentará a sua igreja. Porque está escrito, isso é bíblico, eu vou ler o versículo aqui. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, versículo 20. Depois fala da batalha do céu. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. Apocalipse 12, versículo 7. Essa é a batalha espiritual final. Miguel
o arcanjo de Deus luta contra o dragão e seus arcanjos. O diabo é lançado definitivamente à terra e o texto diz: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Apocalipse 12, versículo 12. Irmãos, o inimigo sabe que seu fim está próximo, por isso ele age com tanta raiva, promovendo perseguição, engano, destruição. Mas o povo de Deus vence pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Por isso temos que estar dentro da palavra, ok? Mas podemos ver aqui uma parte. Isso tem vários sentidos. Eu estou detalhando alguns sentidos para que você entenda. Nós vemos aqui uma parte que fala que sai da boca da serpente um rio. Preste bem atenção. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio. Apocalipse 12, 15. A água, irmãos, ela representa multidões de povos e nações. Isaías 8, versículos 7 e 8. Esse rio simboliza as forças humanas e espirituais que Satanás usa para tentar destruir a igreja. Hoje mesmo nós já vemos sinais disso, perseguições severas a cristãos em vários lugares do mundo, em várias partes do mundo, na Nigéria, no Oriente Médio, em outros lugares. Milhares de servos de Deus estão sendo eliminados, mortos, por causa do nome de Jesus Cristo, de Yeshua. Mas eu quero que vocês prestem atenção. Esse estudo não é para atacar nenhuma religião. Não estamos acusando, nós não estamos acusando também o povo muçulmano, nem qualquer outra crença. Estamos falando de homens maus, influenciados por forças espirituais do engano, que perseguem o povo de Deus com o próprio texto, ou melhor, como o próprio texto de Apocalipse revela. Cada pessoa será julgada segundo as suas obras, não é, irmãos? Apocalipse 20, versículo 12. E Deus é justo e é um justo juiz. Mas nós, como servos de Cristo, precisamos anunciar a verdade. O único Deus verdadeiro é Yud-Hev, Vav-Hev, que é o tetagrama, o nome de Deus. Ele é o único eterno, o único verdadeiro Deus, Adonai, e o seu filho Yeshua, no nome original, e Jesus Cristo, o Salvador do mundo, no nome no sentido ocidental, ok? Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Timóteo 2, versículo 5. E diz o texto que a terra ajudou a mulher. Deus aqui abrirá caminhos e proverá livramentos, e a sua mão será estendida para guardar os seus fiéis. Porque o dragão, ele vai cirar contra a semente. E está escrito capítulo 7, o restante da semente, capítulo 12, versículo 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, e os que guardam os mandamentos de Deus. Tem muita gente que diz que não precisa guardar, mas está escrito aqui em Apocalipse, os que guardam os mandamentos de Deus e que têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12, versículo 17. É lógico que nós não somos salvos pelas nossas forças humanas, mas aquele que tem a graça, os mandamentos são frutos de obediência. E se ele não conseguir cumprir, ele tem Cristo que já cumpriu por ele, mas ele sempre tem desejo de cumprir, porque ele já tem a graça, que é a misericórdia, que é um favor imerecido que o salva. Vocês estão entendendo? Mas não é porque você é salvo pela graça que você vai dizer que aquilo não serve mais. É claro que tem coisas que não se usam mais, mas os 10 mandamentos, irmãos, isso nós não devemos desrespeitar nem nunca, ok? Do meu ponto de vista, tire você a sua conclusão. Que está escrito aqui em Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Conseguimos cumprir? Às vezes não, porque não somos capazes, somos seres humanos. Mas damos graças a Deus que Deus enviou Jesus e Yeshua que cumpriu. E no momento que nós transgredimos, diz em João, apóstolo João, capítulo 1, versículo 8, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, seu Espírito não está em nós.
Também tem uma parte que diz: se pecarmos, temos um advogado para com Deus, que é Cristo. Então nós sabemos que temos que fazer. Se acontecer de houver um escorregão, a pessoa tem como recorrer. Antigamente não tinha. Entendeu, irmãos? Claro que não vai ficar se pecando aí, se valendo dessa parte, porque aí é diferente. Aí a coisa muda um pouco de figura, a interpretação se torna outra, né, irmãos? Temos que ter cuidado. Então, irmãos, está escrito bem claro aqui. Aí eu vou repetir isso aqui, tá? E o dragão irou-se contra a mulher, foi fazer guerra aos santos da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus. Quero repetir, tá? E tem o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12, versículo 17. Aqui está a última geração fiel. Mesmo sob perseguição, eles não negarão o nome de Jesus. Eles vencerão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Apocalipse 12, versículo 11. Esses são os verdadeiros adoradores que guardam os mandamentos e permanecem firmes até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, versículo 13. E uma conclusão. Apocalipse 12 não é um texto de medo, mas de esperança, de vitória. Sim, a perseguição virá. Nós estamos vendo o que está acontecendo já no cumprimento profético, tratado de paz e outras coisas, que não deixa de ser um cumprimento, ok, irmãos? E uma luta já espiritual. E vai haver uma luta mais profunda contra o povo de Deus, mas nós temos uma promessa do Senhor Jesus Cristo. E qual foi a promessa? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mateus 16, versículo 18, ok? Por isso, amados, não temamos o rio que vem contra nós, as multidões, não temamos isso. Deus ainda abre o mar, Deus ainda sustenta no deserto e ainda guarda os seus escolhidos. O inimigo pode até rugir, mas o Cordeiro reina. O dragão será derrotado e a mulher, o povo de Deus, será exaltada, porque está escrito: a igreja, a mulher, o povo do Senhor, a igreja orgânica, a igreja espiritual, a igreja invisível. Pense você que você vai ficar sozinho? Não, o Senhor vai te guardar, se você guardar aquilo que Ele falou. A palavra de Deus diz: eu amo aqueles que me amam e aqueles que guardarem a minha palavra. Você ama a Deus, o Senhor também te ama. Se bem que o Senhor ama a todos, ok? Porém, aqueles que guardam a palavra são prioridade para o Senhor, que honram a Escritura, que não desprezam o estudo bíblico, mas procuram aprender mais. Por isso está escrito em Apocalipse 12, versículo 11, que nós vamos terminar já, tá bom? Eles vencerão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amarão as suas vidas até a morte. Apocalipse 12, versículo 11. Por isso, irmãos, permaneça fiel. É o que eu tenho que dizer. Guarde o testemunho de Jesus Cristo. Não deixe ser enganado pelas forças desse mundo. O tempo já é curto, mas a vitória já está garantida na cruz, na ressurreição do justo, de Cristo. Cristo reina e em breve voltará para buscar a sua igreja. Naquele dia todo olho verá e toda língua confessará que Ele é Yeshua, é o Messias, é Jesus Cristo, para a honra e glória do nome do Eterno. Espero que esse pequeno vídeo seja importante para você. Medite nisso e procure se aprofundar nas coisas de Deus, porque o Senhor, a sua promessa é fiel e verdadeira, e tudo que Ele fala no tempo certo se cumpre. Deus abençoe, shalom, paz de Deus a todos, e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Amém e amém.